E se eu te dissesse que a dor que você sente agora é exatamente o que você precisa para se tornar o homem que você nasceu para ser? Que esse desconforto, essa pressão, essa dúvida não são o fim. Eles são o começo, o início do seu renascimento, o início da construção de uma mente inquebrável. Você quer força? Então, pare de buscar alívio. Comece a buscar propósito, porque os grandes, os verdadeiramente grandes, nunca surgiram da zona de conforto. Eles nasceram no caos, cresceram na dor e floresceram sob pressão. Você pode até estar ouvindo isso agora, no seu pior dia. Mas eu te digo, esse é o melhor momento, porque é quando tudo desaba que você finalmente enxerga o que sempre esteve em você, mas que o conforto te impediu de acessar. Você já sentiu isso, a vontade de parar, de sumir, de largar tudo. Mas há uma outra voz aí dentro, uma voz que sussurra: continue. Essa voz é a semente da sua transformação. Não ignore, alimente, honre, porque a maioria desiste quando ouve o primeiro não, quando sente o primeiro peso, quando aplaudem os outros e esquecem dela. Mas você não é a maioria. E se você chegou até aqui, você já está na frente de 95% das pessoas. Agora só precisa dar mais um passo, e mais um, e mais um, até o mundo não ter escolha a não ser reconhecer o que você construiu, em silêncio, com dor, mas com decisão. E antes de continuarmos, se você sente que essa mensagem está falando com você, se esse conteúdo está te lembrando do homem que você quer se tornar, então se inscreva agora neste canal e deixe o seu like. Esse é o tipo de mensagem que precisa viver em você, todos os dias. E o seu apoio nos ajuda a continuar trazendo verdades que despertam, sacodem e transformam. Se inscreveu? Então vamos continuar. Você quer uma mente forte? Então prepare-se para a guerra. Porque toda grande mente foi forjada em conflito. Nenhum império se ergueu sem resistência. Nenhuma alma se tornou inabalável sem atravessar noites escuras. Andrew Carnegie foi um menino pobre, filho de imigrantes. Ele não tinha nada, exceto a certeza de que não morreria pequeno. Ele começou em um escritório de telégrafo, fazendo tarefas simples, mas não via isso como castigo. Ele via como preparação. Cada tarefa era um degrau, e ele subiu todos, um a um, mesmo quando parecia que nada estava mudando, mesmo quando ninguém acreditava. Porque ele acreditava, e aqui está a verdade. Você não precisa que ninguém acredite. Precisa que você acredite. Precisa que você se decida. Precisa que você pare de negociar com o medo. Medo não é sinal de parar. É sinal de que você está exatamente no lugar certo, onde as coisas mudam. Onde o velho você morre e o novo você nasce. Você sente medo? Ótimo. Isso quer dizer que está no limiar da evolução, que está prestes a cruzar a linha que separa os que vivem tentando dos que decidem fazer. E esse é o momento que define tudo, porque todo homem chega a esse ponto de escolha. A maioria volta, a maioria busca abrigo, mas os poucos, os que decidem, eles atravessam. Charles Schwab, braço direito de Carnegie, enfrentava tubarões, concorrência feroz, pressão interna e externa. Mas sabe o que ele fazia? Ele não recuava, ele não hesitava, ele andava para frente, sempre. E quando perguntado como lidava com o medo, ele respondeu: o medo é uma neblina. Você só precisa continuar andando. Você só precisa continuar andando. Você acha que Ford teve caminho fácil? Ele foi chamado de louco, de sonhador. Seus engenheiros diziam que o motor de 8 cilindros era impossível. Mas ele repetia: construa de qualquer forma.
Não porque ele era teimoso, mas porque ele já tinha visto o futuro. E quando você enxerga a sua visão com clareza, você não precisa que o mundo te acompanhe. Você constrói. E o mundo segue depois. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que se você está sentindo dor agora, isso é bom. Significa que está fazendo algo que importa, que está se afastando da média, que está pisando em solo onde poucos têm coragem de caminhar. Mas entenda isso de uma vez por todas. Ninguém virá te salvar. Nenhum mentor, nenhum parente, nenhum amigo. Você precisa ser seu próprio resgate, sua própria força, seu próprio herói. E isso só acontece com decisão. Não com motivação passageira, mas com convicção inabalável, com identidade. Você quer mudar de vida? Então, pare de buscar atalhos. Comece a construir resistência. Comece a se levantar quando todos esperam que você desista. Comece a agir, mesmo quando não há resultado. Porque a diferença entre quem alcança e quem morre tentando não é talento, é persistência. Esse é o momento em que sua vida começa a mudar. Não amanhã. Não quando as condições forem ideais. Agora. Porque não existe hora certa. Existe apenas o agora. E se você quer transformar sua mente, o único caminho é a ação. A parte mais difícil do caminho é também a mais poderosa, porque é nela que a maioria para. E é nela que os gigantes surgem. E esse ponto, esse exato ponto, é onde estamos agora. Mas atenção, o que vem depois é ainda mais poderoso. Na próxima parte, nós vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos destruir de vez a ilusão do tempo perfeito, das condições ideais, do um dia eu faço. Vamos construir juntos o que Carnegie, Edison e Ford entenderam. Que tudo o que você precisa está dentro de você, agora mesmo. Mas você só acessa quando para de olhar para fora e começa a agir de dentro. Então, respire fundo. Porque o que vem a seguir vai te desafiar, vai te empurrar. E se você tiver coragem de continuar, vai te transformar. Você já percebeu que a maioria das pessoas está sempre esperando? Esperando a hora certa, o dinheiro certo, a emoção certa, a motivação certa. Mas deixa eu te dizer com toda a clareza, o momento certo é a mentira mais confortável que o fracasso já inventou, porque ele parece sábio, parece prudente, parece estratégico, mas no fundo é medo vestido de bom senso, medo de agir, medo de tentar, medo de falhar. A verdade? Não existe hora certa, existe o agora, existe a ação, existe a decisão que você toma mesmo tremendo, mesmo com dúvida, mesmo sem garantias. E é exatamente essa decisão que separa os grandes dos esquecidos. Thomas Edison não esperou o financiamento perfeito, a equipe ideal, a aprovação da sociedade. Ele começou e falhou. 1, 2, 1000 vezes. Mas cada tentativa, cada explosão, cada zombaria era mais um tijolo na sua fortaleza interna. Ele não se alimentava de resultados, ele se alimentava de decisão. Ele tinha convicção no resultado final antes mesmo de existir um protótipo funcional. Isso é o que os fracos não entendem. Eles querem provas antes da fé. Querem segurança antes da coragem. Querem aplauso antes da entrega. Mas os grandes sabem. É na ausência de tudo isso que o verdadeiro poder é formado. Você quer se tornar inabalável? Então, pare de pedir permissão. Você não precisa da bênção de ninguém para começar. O seu destino não está nas mãos dos outros, está na sua. E a cada dia que você adia sua ação, está treinando sua mente a duvidar de você mesmo. Você diz que quer mudar, mas o que você tem feito de forma inegociável? O que você tem feito mesmo quando ninguém está olhando? Porque é aí que mora a diferença. Não nos dias bons,
não nos momentos de empolgação, mas na rotina silenciosa, na dor suportada, nas escolhas difíceis. Você quer disciplina? Ela não nasce da motivação. Ela nasce do compromisso com uma identidade. A identidade de quem continua mesmo sem vontade, de quem age mesmo sem certeza, de quem decide e depois encontra o caminho. Henry Ford foi desacreditado até pelos seus próprios engenheiros. Quando todos diziam "não dá", ele dizia "façam mesmo assim", porque ele não via o mundo como ele era. Ele via como poderia ser. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. A capacidade de ver o invisível e agir como se já fosse realidade. Mas, atenção, visão sem ação é ilusão. Sonho sem sacrifício é fantasia. Se você não estiver disposto a agir com dor, com cansaço, com dúvidas, então ainda não decidiu de verdade. Decidir de verdade é fechar a porta da desistência. É queimar a ponte de volta. É dizer ao seu cérebro: isso não é uma tentativa, é o meu novo padrão. É quem eu sou agora. E não se engane, vai doer, vai ser solitário. Vai parecer que nada está funcionando, mas é exatamente aí que o crescimento começa. É nesse vazio que os verdadeiros gigantes se formam. Quando não há elogios, nem aplausos, nem resultados, apenas fé. Andrew Carnegie me disse uma vez: o homem que se recusa a parar será sempre temido. Pense nisso, porque um homem comum pode até ser talentoso, mas o homem que não para, esse se torna inevitável. E essa deve ser sua meta: tornar-se inevitável. Um homem tão alinhado, com sua visão que nada pode pará-lo. Nem falhas, nem críticas, nem cansaço, porque sua decisão já foi tomada. E não tem volta. Você precisa se tornar aquele que os outros observam em silêncio. Não por palavras, mas por consistência, por ação repetida, por resultados que se acumulam enquanto todos esperam o melhor momento. Lembre-se, você não precisa estar pronto, precisa começar, porque a prontidão não vem antes da ação. Ela nasce durante. É no movimento que o medo se enfraquece. É na execução que a dúvida se dissolve. E é na consistência que a nova identidade nasce. Você está construindo algo agora que ninguém vê. Mas um dia, todos verão. A dor que você sente hoje será a força que te sustentará amanhã. Cada passo que você der, agora, será lembrado, como o passo que a maioria não teve coragem de dar. E por isso, você precisa continuar. Precisa repetir todos os dias, até que a sua mente entenda que não há mais espaço para hesitação. Eu não espero sentir força. Eu ajo e a força vem. Eu não busco emoção. Eu sou movido por decisão. Você acha que os gigantes não sentiam medo? Edison, Ford, Lincoln, Carnegie, todos eles sentiram. Mas o medo nunca teve a última palavra. Porque o medo pode até bater a porta, mas é você quem decide se ele entra. E hoje, agora, você decide. Vai permitir que esse velho padrão te domine de novo? Ou vai usar essa dor como combustível para avançar? Diga em voz alta: eu sou o arquiteto da minha identidade. Eu não sou o passado. Eu sou o que faço a partir de agora. Diga de novo, até que seu corpo sinta. Até que sua mente obedeça, até que sua alma se erga e saiba: este caminho que você está trilhando, poucos seguem, poucos suportam, poucos completam. Mas os que completam, esses não são apenas lembrados, eles se tornam lendas, eles se tornam referência. E você pode ser um deles, mas para isso, você precisa permanecer. Mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil, porque a dor que tenta te parar hoje é a mesma que um dia te fará inquebrável. Agora olhe para si mesmo, olhe com sinceridade. Você tem feito tudo o que pode?
Ou tem negociado com a procrastinação? Está comprometido ou apenas interessado? Porque o mundo já tem gente demais interessada. O que falta são os comprometidos. E eu sei que você está pronto para se tornar um deles. Mas prepare-se, porque o que vem na próxima parte vai além. Na parte 3, nós vamos ancorar tudo o que você aprendeu até aqui. Vamos falar sobre o ponto sem retorno, sobre queimar as pontes, sobre transformar essas decisões em um estilo de vida e sobre como desenvolver uma mente que não apenas resiste, mas domina. Você chegou longe demais para recuar agora. Então, respire fundo, porque na próxima parte nós vamos selar essa transformação. Agora é tarde demais para voltar atrás. Você não é mais o mesmo. Você não pensa mais como antes. Você não age mais como antes. Você já decidiu, já começou a se mover. E isso, meu amigo, é o início da sua transformação definitiva. Agora, não se trata mais de motivação. Trata-se de padrão, de identidade, de quem você escolheu se tornar todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Você chegou até aqui porque recusou o caminho fácil, porque decidiu que desistir não era mais uma opção. E é exatamente por isso que agora é o momento de queimar as pontes. Isso mesmo, queime todas as rotas de fuga, todas as justificativas, todos os planos B. Porque enquanto existir um plano B, o plano A nunca será vivido com força total. Você precisa eliminar a opção de voltar ao velho eu, a velha rotina, a velha mentalidade. Você precisa declarar guerra contra o conforto, contra a hesitação, contra tudo o que te trouxe até aqui, mas que já não pode te levar além. Você não pode se tornar um novo homem carregando as correntes do antigo. E é por isso que, agora, você vai romper. Definitivamente. Repita isso. Eu não volto. Eu não recuo. Eu não hesito. Eu só avanço. Diga de novo. Diga com firmeza. Diga com o peito aberto. Porque essas palavras não são apenas frases. Elas são fundações. Sabe, o que Edison fez depois de falhar 10.000 vezes? Ele não esperou um milagre. Ele continuou. Ele se reconectava todos os dias com a sua visão. Ele treinava sua mente para suportar o que a maioria não suportaria. Esse é o segredo dos gigantes. Eles não são diferentes de você. Eles apenas escolheram não parar. E agora você precisa instalar essa mesma escolha como uma rotina. Você precisa condicionar sua mente todos os dias a um padrão de ação, não de hesitação. A um padrão de certeza, não de dúvida. A um padrão de fé, mesmo sem evidência. Você já sabe disso. O mundo não recompensa os que pensam em agir. Ele recompensa os que agem, mesmo com medo, mesmo na incerteza, mesmo sangrando. Por isso, você precisa criar rituais. Rituais de poder. Rituais que te lembrem quem você é e para onde está indo. E isso não é opcional, é essencial. Porque o mundo vai tentar te puxar de volta. E sem disciplina diária, ele vai conseguir. Então, a partir de agora, você acorda todos os dias com um propósito claro. Você não começa o dia checando o celular. Você começa o dia declarando: eu comando minha mente, eu domino meu estado, eu ajo com propósito. Crie âncoras, palavras que te reacendem, imagens que te lembram, movimentos que te religam ao seu eu mais forte. Isso é o que Carnegie fazia. Isso é o que Ford fazia. Isso é o que você vai fazer. Não porque é fácil, mas porque você já entendeu que fácil é fraco, que conforto é traição, que desistir não combina mais com quem você é. E quando vierem os dias difíceis, e eles virão, você vai olhar para eles com outra mentalidade. Vai entender que eles não são inimigos, são aliados, são testes, são sinais de que você está no caminho certo. Você acha que Lincoln se sentia forte todos os dias durante a Guerra Civil? Claro que não, mas ele continuou.
Ele liderou, ele suportou, porque ele já tinha enterrado a antiga versão de si mesmo. Ele já tinha queimado a ponte da dúvida. E você precisa fazer o mesmo. A cada dia que você repete sua identidade, ela se instala mais profundamente. A cada decisão difícil tomada, ela se fortalece. A cada ação feita no silêncio, sem plateia, sem aprovação, ela se solidifica. Então, um dia você vai perceber. Você se tornou inabalável. Não porque não sente medo, mas porque age apesar dele. Não porque não tem dúvidas, mas porque não é mais dominado por elas. Você terá se tornado o tipo de homem que inspira, que guia, que lidera, não com palavras, mas com exemplo. O mundo está carente de homens assim. Homens que fazem o que dizem. Homens que terminam o que começam. Homens que permanecem firmes mesmo quando tudo desaba. E esse homem é você. Mas lembre-se, identidade é prática, não inspiração. Não basta ouvir esse vídeo uma vez e se sentir motivado. Você precisa voltar, precisa ouvir de novo, precisa escrever, precisa repetir, precisa instalar. Até que essa mentalidade não seja mais algo que você busca, mas algo que você é. E mesmo que tudo ao seu redor diga que você não vai conseguir, você responde com ação. Porque a sua convicção não vem do que o mundo diz. Ela vem do que você decide ser. Agora você sabe o caminho. Agora você tem as ferramentas. Agora você tem a verdade. Você não é mais aquele que hesita. Você é o que constrói. Você não é mais o que reclama. Você é o que executa. Você não é mais o que sonha. Você é o que realiza. Então diga comigo, e diga como quem já decidiu. Eu sou inabalável. Eu sou consistente. Eu sou imparável. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu continuo. Eu construo. Eu venço. Agora respire fundo. E entenda, este não é o fim da sua jornada, é apenas o começo.